Boa noite, pessoal. Somos alunos do Campus Sales, da Faculdade Campus Sales Lapa. Vamos falar agora sobre o projeto Integrador 5, Auditoria Interna Operacional, que é composto pelas participantes Cristiane Ferreira de Andrade, que sou eu, a Kathleen de Souza Vieira, a Leidiane Ferreira de Lima Melo, a Uslane Fernandes Donato, a Sandra Aparecida de Castro Maia, Auditoria Interna Operacional consiste em revisão sistemática dos programas e organizações, atividades ou segmentos operacionais dos setores públicos e privados. Tem a finalidade de avaliar e comunicar os recursos da organização, sendo usados eficientemente, bem como se estão sendo alcançados os objetivos operacionais. Eles tais como efetividade no resultado, análise prospectiva, a conformidade com as normas, o controle interno, a economicidade e a eficiência. O nosso grupo teve como objetivo foi levantar as questões internas do negócio escolhido, implementar a auditoria interna para que assim auxiliar com as informações importantes de melhoria para o crescimento dos pontos como beneficiar e realizar a abertura da empresa para dar continuidade ao negócio, as vantagens e desvantagens de se enquadrar no regime tributário, como gerar um crescimento gradativo no faturamento mensal da empresa, quais as medidas adotadas para o crescimento da organização, a importância da criação do fluxo de caixa, a importância e registro para o valor de orçamento futuro, estimativa dos lucros. A próxima da sequência será a nossa colega Kathleen. Boa noite, me chamo Kathleen. Eu queria falar um pouquinho da empresa. Nós escolhemos a empresa V&V Esmalteria. A V&V é uma empresa que fica aos redores aqui da Lapa. Primeiro, a gente gostaria de agradecer a sócia que nos recebeu muito bem, que nos atendeu e que ficou muito disposta a ouvir as nossas sugestões. O nosso agradecimento desde já. Nós escolhemos a empresa porque acreditamos na prestação de serviço que está voltada para o ramo da beleza e é um segmento de trabalho em que a gente vê um crescimento daqui a alguns anos, é um mercado que a gente acredita que vai crescer cada vez mais. E nós fomos muito bem recebidos por essa empresa, pela sócia que nos mostrou cada detalhe, cada situação que acontece na empresa dela. E ficamos muito, muito felizes e agradecidas por desenvolver esse trabalho junto com a empresa. Junto com essa empresa, nós fizemos alguns questionamentos e eles vão ser respondidos ao longo do nosso trabalho, né? Um dos questionamentos foi: qual o motivo do negócio não ter CNPJ? Quais os empecilhos que existia para ela continuar na informalidade ou para estar na informalidade? Como como é realizado o controle de fluxo de caixa para as despesas e receitas que a empresa tem em um determinado período? Como é realizado o controle do estoque dos produtos que são utilizados na prestação de serviço? Qual a política de atendimento do cliente, desde a procura inicial até a realização de um procedimento, a finalização dentro do salão? Qual a política da espera do cliente, já que a gente também visa pela satisfação do cliente? Qual a demanda diária na marcação? Qual a forma de agendamento de uma cliente para outra? Qual o diferencial do serviço prestado no salão em comparação com a concorrência? E se existe alguma política de pesquisa no posterior a esse serviço? E qual a satisfação de fato com o cliente? A gente vai desenvolver ao longo do trabalho, junto com a empresa que a gente trabalhou, e ver o que ela aderiu ou não ao longo do trabalho. Boa noite, me chamo Leidiana e vou falar do cenário encontrado pela nossa equipe. A empresa, ela não tinha CNPJ, como também ela não tinha um controle de fluxo de caixa para as despesas e receitas da empresa e não realizava o controle de estoque dos produtos utilizados na prestação de serviço.
E também ela não tinha uma política de atendimento ao cliente, desde o início até a finalização do procedimento de suas clientes. E não realizava uma política de espera, né? E também ela não tinha um controle de demanda diária, de marcações e agendamento. E ela também não sabia qual era seu diferencial nas prestações de serviço, em comparação aos dos seus concorrentes. E não era feito uma pesquisa de satisfação que fosse evidenciado se o cliente estava satisfeito com os serviços prestados. Também vai falar um pouco sobre a Sandra. Boa noite, vou falar um pouquinho para vocês sobre os resultados obtidos na empresa. Ao longo dos diversos contatos que a gente teve com a sócia da empresa, nós conseguimos alguns êxitos em implantações de algumas planilhas. Nós conseguimos com que ela fizesse alguns cursos, nós indicamos cursos do Sebrae para ela. Um dos cursos que ela chegou a fazer foi o Super MEI, Primeiros Passos, e um de administração, que administre você mesmo a sua empresa. Nós conseguimos montar e enviar para ela algumas planilhas. Então, a gente mandou umas planilhas de controle de recurso financeiro, controle das despesas realizadas, a transparência na origem financeira, tanto dos valores que entravam e saíam. Ela também colocou muita agilidade nas informações no qual ela passou para a gente, por isso que a gente conseguiu ter êxitos nessa empresa. Nós também enviamos para ela planilha de controle de estoque e uma planilha, fora essa planilha de controle de estoque, a gente conseguiu montar uma planilha por cores, marcas e validade dos produtos. Então, esses foram os êxitos que a gente conseguiu concluir com a empresa VVs Monteria. E agora eu passo a palavra para a Oslaine. Boa noite, eu sou a Oslaine. Ao decorrer do trabalho, nós concluímos sobre a importância, né, que é implementar a auditoria interna no negócio, seja ele de pequeno ou grande porte, visto que com a implementação da auditoria, é possível assessorar todos os procedimentos operacionais da empresa e assim planejar os eventos futuros para obter crescimento econômico e financeiros e possibilitando aos responsáveis que tomem decisões precisas. E ao propor essas soluções para a VVs Malteria, foram aceitos, né, algumas soluções por ela, como a implementação de algumas planilhas, como a Sandra disse, de estoque, que foi o ponto que nós tivemos um maior resultado, primeiramente, até porque leva um tempo, né, para ter esse resultado, mas nós suponhamos que, se ela implementar essa planilha, pode-se dizer que 70% do que é imaginado seria descartados pelos dados recebidos, seria encontrados produtos já vencidos ou inutilizáveis. E pela falta de controle, o excesso de compra sem necessidade, e assim, consequentemente, diminuiria os custos mensais e aumentaria a rentabilidade do lucro em aproximadamente 35%, pois com esse controle saberia o que tem disponível. E nós também propomos a ela uma planilha de fluxo de caixa simples, né, para ela controlar a quantidade de despesas e receita, e podemos dizer que 99% das soluções enviadas foram aceitas, e ela teria um fluxo de caixa de mais ou menos de 50% no lucro. Ou seja, se ela recebia uma renda mensal de 3.000, ela passaria a receber uma renda mensal de 4.500 de lucro. E assim ela saberia para onde
disponibilizar, né, os próximos lucros. E um ponto negativo que tivemos, né, e que ela não quis ainda implementar, foi sobre a abertura da CNPJ. Nós até informamos a ela a importância, né, de ter um CNPJ, de implementar o MEI, porque futuramente ela poderia ter alguns benefícios até mesmo para ela, sobre, por exemplo, pagamento do DAS, que é voltado, né, para aposentadoria ou se é acidente de trabalho, mas infelizmente ela ainda não quis, porque ela tem outros planos futuramente. Ela falou que mesmo com o crescimento do negócio, ela ainda pretende verificar se é isso mesmo que ela quer seguir e se vai crescer o negócio, né? Referente à política de espera do cliente, a política a política da demanda do procedimento com o cliente, foi evidenciado que ela tratava todos os clientes com muita exclusividade e assim, também eram disponíveis alguns vouchers na ida dos clientes, né? Na quantidade de ida dos clientes. E assim a gente também foi propondo algumas melhorias quanto a isso, né? Para ter um controle melhor e atrair mais ainda clientes. E esse foi o nosso trabalho. Obrigada. Boa noite, desde já agradecemos pela oportunidade da apresentação. Este foi o trabalho do nosso do 8º semestre, Ciências Contábeis, da Faculdade Campos Sales. Boa noite.